Olá, pessoal do segundo ano. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre algumas das habilidades que estarão presentes no simulado do Enem Interativo. Então, a ideia é, nesse vídeo, ser um vídeo não muito denso, um vídeo um pouquinho mais curto, comentando um pouquinho sobre possibilidades de questões ou, né, de objetos de conhecimento que possam estar presentes aí no seu simulado Caderno 2 do Enem Interativo. Não se esqueça de entrar lá na sua plataforma do eClass, clicar em Serviços, Enem Interativo e fazer o seu simulado. O Caderno 2, gente, ele é composto pelas questões de matemática e ciências da natureza. E eu vou conversar um pouquinho com vocês, então, sobre exatamente ciências da natureza, a aula preparatória na área de física, tá bom? Então, dentro de ciências da natureza, a gente vai conversar um pouquinho sobre física aí, tá certo? Muito bem, vamos lá. Um dos primeiros temas que a gente conversa, né, logo que a gente entra aí no segundo ano do ensino médio, é a respeito de algumas questões que envolvem fluidos, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês uma pergunta para a gente poder iniciar e tentar entender o que acontece, né? E a minha pergunta é: vocês percebem que aqui na foto tem várias pessoas com uma idade um pouco mais avançada, não é mesmo? E aí a minha pergunta é: por que é recomendado a prática de hidroginástica para pessoas idosas, né? Ou para a melhor idade aí, né? Então, queridos, a prática da hidroginástica para pessoas idosas está relacionada a um conceito físico. Qual é o conceito físico que está aqui associado a essa prática da hidroginástica para essas pessoas mais idosas? Porque a água, como vocês bem sabem, como já foi estudado, né? Como nós já conversamos, ela aplica uma força nos corpos que estão sobre ela. Então, repare, a essa força nós chamamos de empuxo. Então, quando a gente pega um idoso, ele consegue fazer alguns movimentos dentro da água que fora da água ele não consegue fazer, não é mesmo? Por que que o idoso consegue fazer alguns movimentos que a água ajuda, auxilia para que ele faça esse movimento? Talvez você, em alguma atividade aquática, já tenha conseguido fazer alguns movimentos que você fala assim: esse movimento eu não consigo fazer sem estar na água. Porque a água, ela vai aplicar uma força nos corpos. Então, eu tenho aqui um corpo, por exemplo, mergulhado num recipiente com água. A água vai aplicar uma força que a gente chama de empuxo, a força de empuxo, né? E aí essa força de empuxo, ela vai estar contrária à força peso. E aí o idoso, ele vai conseguir levantar mais, por exemplo, a perna, vai conseguir pular um pouco mais alto, vai conseguir fazer alguns movimentos que sozinho não conseguia fazer. Por quê? Porque ele vai ter esse auxílio dessa força que é voltada para cima, tá bom? Então, dentro da hidrostática, né, uma das habilidades que vão estar aí dentro do simulado de vocês é o que fala a respeito, por exemplo, do empuxo, tá bom? Além disso, nós conversamos sobre calor e temperatura, né? O que é calor e o que é temperatura. São conceitos diferentes, né? Muitas vezes a gente fala dentro da nossa correria, do nosso dia a dia. Por exemplo, hoje está calor. Ora, essa palavra, esse termo, ele está adequado? Te digo que não. Por quê? Calor está relacionado a um conceito e temperatura está relacionado a outro conceito, não é mesmo? Olha só, o calor, ele está relacionado a uma energia, que é uma energia em trânsito, que vai sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, do maior para o menor.
Já a temperatura está relacionada ao grau de agitação molecular. Então, quanto que essas partículas estão agitadas? Quanto mais agitadas essas partículas estão, maior vai ser a temperatura. Voltando na pergunta que eu fiz, qual é o termo mais correto de nós utilizarmos num dia que está aquele dia abafado, que as temperaturas estão elevadas? Nossa, hoje está um dia quente e não um dia de calor. Porque calor é energia e temperatura, grau de agitação molecular, tá certo? E aí, falando em temperatura, nós podemos medir a temperatura em 3 escalas usuais, que são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E elas têm uma relação entre elas, né? Além de ter sua origem, ter uma questão ah, ah, sociológica envolvida, né, nessas escalas, elas também têm aqui, neste caso, uma relação de transformação. Então, vamos ver como que a gente transforma unidades nessas escalas? Muito bem, vamos lá. Lá no Celsius, né? Então, eu posso pegar e transformar graus Celsius em Kelvin, por exemplo. Como que eu faço isso? A temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin mais 273. Só usar essa formulinha. Você usando essa formulinha, você transforma tudo que está em Celsius em Kelvin e tudo que está em Kelvin em Celsius. Tá certo? E para transformar graus Celsius em graus Fahrenheit, existe uma expressão também, né? F menos 32 sobre 9 igual a C menos 5, ou melhor, desculpem aqui. Deixa eu só apagar que eu marquei errado. É igual a C sobre 5. Me perdoem. Se eu quero saber a temperatura em Fahrenheit, eu venho aqui, no lugar do C, coloco a temperatura em Celsius. Se eu quero saber a temperatura em Celsius, vou lá no F e coloco o valor da temperatura em Fahrenheit. Ok? Anthony, quando tiver variação de temperatura, o que eu devo fazer? Transforma a temperatura inicial, transforma a temperatura final, e aí eu calculo a variação quando eu estiver falando da escala Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, Fahrenheit para Celsius. Na escala Celsius e Kelvin, elas são proporcionais. Se variou 30 em uma, vai variar quanto na outra? 30, porque elas possuem uma relação de linearidade, tá certo? Enquanto que a de Celsius e Fahrenheit não possuem essa relação linear. Beleza? Então, só para a gente recordar aí também um pouquinho. Quando a gente fala sobre isso, vai aumentando a temperatura, o que que a gente tem? Uma mudança de fase. E aí, a gente precisa entender quais são as fases e quais são as mudanças de fase, né? Então, olha só, eu tenho as fases sólida, líquida, gasosa e a fase também chamada de plasmática, que é o plasma. Olha só que legal. A fase sólida, como que as moléculas elas estão ali? Elas estão numa temperatura normalmente menor, né? Normalmente não, menor do que nas outras fases. E aí as moléculas elas estão juntas. Eu vou fornecendo calor, vou aumentando a temperatura. Quando eu forneço calor, eu consigo aumentar a temperatura. E aí eu tenho uma mudança de fase. Passo para o estado líquido, onde as moléculas elas estão mais agitadas, um pouquinho mais distantes do que as outras. Forneço calor, aumento a temperatura, mudo de fase, vou para a fase gasosa, onde as moléculas estão mais agitadas, estão mais longe umas das outras. Forneço agora íons, né? Ionizo. Tenho o quê? O meu plasma, tá? O plasma, queridos, vocês não podem esquecer, ele nada mais é do que o gás devidamente ionizado, ok? E aí eu produzo partículas de luz, né? Então, o gás e o plasma ionizado, ele produz luz. Exemplo, a aurora boreal, tá? É um exemplo da natureza. Bom, quais são as mudanças de fase? Então, eu tenho a fusão. O que é a fusão? A fusão é quando eu estou no estado sólido e vou para o estado líquido. Então, eu estou fundindo o material. Estou no estado de fusão.
O estado de solidificação, mudança, né? Essa transição da solidificação, quando eu estou do líquido, vou para o sólido. Condensação, quando eu tenho o quê, gente? Muito bem. Então, quando eu tenho, né, ali o estado líquido, né, e estou condensando, estou indo para o estado, desculpa, tenho o estado gasoso, estou indo para o estado líquido, estou condensando. Vaporização, estou no estado líquido e vou para o gás, estou vaporizando, então estou criando vapor, tá bom? Sublimação, você lembra da sublimação? Diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Pego o que estava sólido e transformo em gás. Ionização, gasoso para plasma, deionização de plasma para o estado gasoso. Tá bom? Só para a gente poder aí relembrar, tá? Passando, então, esse é o diagrama de mudanças de fase. Esse diagrama de fase, gente, vale muito a pena a gente dizer. Isso aqui é válido apenas para substâncias o quê? Substâncias puras, tá? Então, eu estou pegando aqui o exemplo da água, uma substância pura, né? Eu tenho aqui o estado sólido, vou aumentando a temperatura, né? Gráfico de temperatura por tempo. Vou aumentando a temperatura. Quando eu chego na mudança de fase, eu tenho um patamar. Ou seja, eu tenho aqui o ponto de fusão. Aqui eu estou tendo mudança, vou colocar como MF, mudança de fase. Aumento a temperatura, estou no estado líquido, 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 líquido. Cheguei no ponto de ebulição. Aqui eu tenho outra mudança de fase e vou para o estado, então, gasoso. Esse diagrama é muito legal a gente entender ele e ter ele na nossa cabeça, porque muitas vezes acaba caindo não apenas no simulado, mas também lá no seu vestibular, tá? Ele é bem clássico, tá bom? E propagação de calor. Como que o calor ele se propaga, como que ele se dispersa aí, tá? Então vamos lá. Eu tenho três maneiras principais do calor se propagar: condução, convecção e irradiação. Nesta imagem, eu tenho as três, gente. Olha só que legal. Condução. Sabe? Onde está fornecendo calor? É aqui a chama que está fornecendo calor, não é? Mas olha só, ela conduz ao longo de um material, né? Então, se eu pegar, por exemplo, uma barra de ferro e esquentar a barra de ferro aqui, ó, vou com a barra de ferro, esquentei a barra de ferro aqui, ó. Que vai acontecer se eu encostar na ponta aqui? Nossa, eu vou sentir que a temperatura está alta. Por quê? O calor ele se propagou pelo meio material de uma extremidade até a outra, tá? Isso que é a propagação por condução, tá certo? Propagação de calor por convecção. Gente, sabe quando forma aquelas bolhas na panela que começa a borbulhar? A gente fala, nossa, a água está borbulhando, está fervendo, né? Aquilo ali é o processo de convecção. O líquido que está mais frio, ele está mais denso. A densidade dele é maior. Qual é a tendência dele? Descer. E o líquido que estava ali em contato com a chama, ele esquentou. Qual é a tendência dele? Subir. O que está mais quente sobe e o que está mais frio desce. E esse movimento ele vai acontecendo repetidamente. E aí chega uma hora lá na panela, quando você está fervendo a água, que esse movimento ocorre direto, diretão. E aí a água desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Esse movimento que dá o borbulhar da água. É um processo de convecção. Por isso que os ares, né, condicionados, eles são instalados na parte sempre superior, né, para que o ar frio desça e o ar quente suba, tá? Esse processo acontece com a geladeira também. Normalmente, geladeiras mais simples, ela tem o congelador na parte superior. Por quê? O ar frio vai descer, refrigerando depois os outros alimentos, tá bom? E a radiação é aquele tipo de propagação de calor em que eu tenho uma propagação de calor por meio de onda eletromagnética. Então, aqui eu tenho onda eletromagnética, eletromag, tá? Eletromagnética. É o tipo de propagação de calor que pode ocorrer no vácuo. Por exemplo, do Sol. O Sol, ele manda calor aqui para nós por meio da radiação solar. Não é isso? Olha só que legal. Ele atravessa, então, ali o quê? O vácuo.
ele consegue atravessar regiões de vácuo. Tá? Por quê? Porque eles propagam por meio de onda eletromagnética. Radiação ou irradiação, estamos falando da mesma coisa. Ok? Vamos ver aqui uma questão do Enem, só para a gente treinar um pouquinho. Bem rapidinho, ó. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato do corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para o outro, em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização da vestimenta de lã diminui a sensação de frio, por quê? Então vamos lá. Porque a lã tem a propriedade de gerar calor? Não, né, gente? É constituída de material denso, diminui a taxa de transferência de calor de um corpo do corpo humano para o meio externo, tem como principal característica a absorção de calor, ela absorve calor, ou E, está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução. Gente, o agasalho, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a taxa de transferência de calor, ou seja, eu vou conseguir diminuir o calor que eu transfiro do meu corpo para o meio. Por quê? O casaco de lã funciona como um isolante térmico. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos a expressão hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessa expressão? Sim ou não? Já conversamos, né? Não é correto. Então pode ser a letra C, D ou E. Por quê? Pois o calor é energia térmica em trânsito, pois o calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo, ou porque o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. Gente, nós vimos que calor é energia, né? Em trânsito, sempre de um corpo de menor temperatura para um de maior, do de maior temperatura para o de menor temperatura. A dilatação térmica, ela ocorre quando eu tenho a temperatura, né? Repare, lembra que as moléculas, conforme a temperatura vai aumentando, elas vão ocupando maior espaço? Efeito disso, os corpos vão dilatar, tá? E aí eu tenho a dilatação linear, superficial e volumétrica. A linear vai ocorrer em uma dimensão, superficial, duas dimensões, e volumétrica em três dimensões, tá bom? Só para a gente poder relembrar, tá? O caso da água. Você pode pegar e falar assim, mas Pro, eu outra vez coloquei a minha água no congelador, numa garrafinha no congelador para congelar. A temperatura diminuiu? Ela não contraiu, pelo contrário, ela dilatou. O caso da água, gente, nós chamamos de um comportamento anômalo, tá? Ele, cientificamente, ele é denominado como anômalo. Por quê? Porque a temperatura da água, quando chega abaixo de 4 graus Celsius até zero, o que que acontece com a água? Ela dilata, tá? E aqui eu tenho um gráfico. Olha só, o volume chegou aqui em 4 graus Celsius. O que que começou a acontecer com o volume? A temperatura aqui vai diminuir. O que que acontece com o volume? Olha só, ele aumenta. Em 0 graus Celsius, o volume está maior do que antes. O valor do volume em 0 graus Celsius, ele é maior do que antes. Esse comportamento, cientificamente falando, é anômalo. Mas aqui, para nós que somos criacionistas, que acreditamos que, né, o Senhor criou o mundo em 7 dias, criou o universo em 7 dias e nos criou, nós entendemos que o caso da água, ele não é um comportamento anômalo. O caso da água, ele é uma evidência do amor de Deus com as suas criaturas. Por quê? Imagine, gente, se a água, ela não dilatasse abaixo de 4 graus Celsius, o que que ia acontecer? Imagine um lago. Um lago que a sua superfície está congelada. Se a superfície está congelada, primeiro, aquela camada de gelo, ela serve como um isolante térmico para a água que está embaixo. E outra, o processo de convecção, ele ocorre ali e vai garantindo o quê? Vai garantindo a sobrevivência marítima ou aquática, né? Repare, se eu não tivesse esse comportamento anômalo da água,
um lago, ele congelaria por completo. E o que aconteceria com a vida aquática? Morreria, né? Então, nós vemos a preocupação do nosso Criador, as digitais do Criador na natureza, não é mesmo? E quando a gente estuda física, a gente vê exatamente isso. Queridos, foi um prazer poder fazer essa revisão rapidinha com vocês, né? Mas que penso que vai ajudar bastante no seu simulado, tá bom? Bom simulado para vocês. Não esqueçam, tá bom? De acessar o eClass, acessar o Enem Interativo e fazer o caderno de número 2, tá? Um abraço, gente. Valeu, tchau, tchau.